Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Os que estão aqui presentes, encarnados aqui conosco, presencial, e os que estão conosco, que vão chegar aí, os que vão chegar para nos acompanhar também pelo Instagram. A gente fica feliz de receber vocês, né? Porque a gente considera uma grande oportunidade em nossas vidas a gente ter acesso à doutrina espírita e poder refletir a nossa vida com base nesses conceitos. Porque o mundo é cheio de ofertas, né? E o Espiritismo nos traz mais uma oferta que nos leva à reflexão, ao encontro conosco mesmo, ao entendimento dos problemas da vida. E tudo isso é muito rico. Eu já estou há algum tempo nessa estrada e agora eu fico olhando para trás. O que seria minha vida se eu não tivesse esse conhecimento? Porque ele nos ajuda a enfrentar as dores, mas também nos ajuda a melhorar o nosso comportamento. E isso é muito valioso, né? Poder se tornar um marido melhor, um vizinho melhor, um companheiro de trabalho melhor. E a gente, ao fazer isso, a gente está contribuindo para que o mundo fique melhor. Cada pequena contribuição que a gente dá, melhora o mundo. E isso é muito valioso para então imaginar que para podermos nos encontrar com Deus, que essa é a busca religiosa que todos nós fazemos, né? Buscamos a Deus. E Ele nos atrai, como diz Haroldo Dutra, né? Ele é como o sol que atrai o seu magnetismo, né? A sua gravidade nos atrai. E nós estamos todos caminhando para Deus. E depende de nós fazer esse caminho mais rápido ou mais devagar. Será que é ele que está ligando? Muito bem. Tudo bem, não tem problema não. Então, veja, nessa perspectiva, a gente tem que ter em mente que para buscar a Deus não é preciso a gente se isolar do mundo. Não é preciso viver como uma seta, ir para uma montanha, ou então para um convento, ou então para dentro da casa espírita, porque acontece isso também. Eu acho até que eu já fiz um pouco disso. A gente se empolga muito, quer ficar o dia todo, todos os dias da semana dentro da casa espírita e foge um pouquinho da vida lá fora. Então ele tem que balancear, né? É importante ir à casa espírita, é importante ir ao templo, é importante ir à igreja, mas é importante também que a gente tenha momentos na vida para colocar em prática aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu ali naquele local. Não importa qual é o nosso caminho, nosso modo de buscar a Deus. Então tem uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo. E eu considero uma das mensagens mais bonitas. Tem muita coisa linda, né? Mas essa eu acho muito bacana. E o finzinho dela, eu vou ler só a conclusão, é um espírito protetor. Ele diz assim: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os espíritos, né? Para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-se de cinza. Você viver triste, viver acabrunhado, sem sorrir, sem se divertir. Não, a proposta não é essa. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo a necessidade da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Que mensagem bonita, né? Que ela vem desmistificar essa história de que para poder a gente trilhar num caminho religioso, irmos em busca de Deus, que a gente tem que virar uma pessoa fora da realidade da sociedade. Não. O próprio Jesus não era assim, ele vivia realmente na sociedade. Suas pregações eram na sociedade, trabalhou como carpinteiro com seu pai, né? E depois começou suas pregações, mas suas pregações eram no mundo. Ele ia ao encontro daqueles que sofriam, daqueles que precisavam, atendia a todos, ricos, pobres, adversários, atendia a todos. Aqueles que queriam seguir e aqueles que não concordavam. Então ele estava no mundo. Então a proposta espírita é essa, que a gente não precisa se desligar da vida social, a gente vai viver normalmente. Agora, naturalmente, quem vai buscar ter um comportamento que seja um comportamento cristão, porque a nossa proposta é seguir o modelo que é Jesus. E seguir a Jesus não é ser igual a Ele, porque a gente não vai conseguir, pelo menos não agora, mas tomá-lo como inspiração para os nossos atos. E eu gosto muito do caso da mulher adúltera, né, que queriam apedrejá-lo, e ele diz aquela frase famosa, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos sabem. A gente não pode fazer isso, mas o que a gente tem que se inspirar ali é a gente ser aqueles que foram embora, ou seja, a gente deixar de ficar julgando os outros. Isso a gente pode fazer.
E a gente, ao fazer isso, a gente está melhorando muito. A gente vinha conversando, eu estou conversando um pouquinho, que até o pessoal vai chegando, né? Dá um tempinho e o pessoal chega. A gente vinha conversando, eu e nosso irmão Zé Souza, que às vezes a gente é forçado a imaginar que o nosso tempo de doutrina espírita, dentro do movimento, ele deve ser marcado por grandes realizações, mas não. A gente dá a impressão que eu só estou seguindo ou fazendo se eu estiver realizando muitas coisas, mas a principal realização é dentro de nós. A principal realização é aqui dentro. Como é que eu estou por dentro? Eu estou mudando por dentro? Eu estou me tornando uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais ordeira, mais organizada? Uma série de coisas que a gente vai vendo aos pouquinhos e ninguém deve se exigir perfeição, porque é um caminho longo que a gente tem pela frente. Muito bem, falei bastante, o pessoal já chegou. Hoje temos a grata satisfação de estarmos aqui com o nosso irmão Zé Neto, que é da casa, né? Trabalhador da casa, e que vai trazer um tema muito interessante para a gente hoje. Quer dizer, abandonar a vida de aparências e curar a alma. Abandonar a vida de aparências e curar a alma. Olha que convite, hein? Será que a gente consegue isso? É difícil para nós? Será que a gente entende o que é esse abandonar a vida de aparências? Vamos ver com o nosso irmão Zé Neto, tá? Bom, o recado que eu quero dar é que a partir da semana que vem a gente começa a comemoração do nosso 6º aniversário. Tá? E vamos ter um mês que vai ser, o tema central do aniversário vai ser Serenidade e Segurança em Tempo de Transição, que é baseado no livro Calma de Emmanuel, psicografado por Chico. Então, na primeira semana, que já é domingo que vem, nossa irmã Dulcineia vem aqui, que é do Gabriel Delano, com o tema Passando pela Terra. Na outra semana, Edson Roberto da AME, que vai trazer o tema Serenidade e Paciência. Depois, nossa irmã Gilca Miranda, da Casa Chico Xavier, trazendo o tema Podando Meditações. E, por fim, no último domingo, a nossa irmã Rosana Mendes, que é do Leão Denis, vai trazer o tema Silencia e Espera. E no dia 15, que é uma quarta-feira, a gente vai ter uma entrevista ao vivo pelo Instagram com o nosso irmão Robson, que é lá do Centro Espírita Maria Madalena, lá de Olinda. E a gente vai começar a fazer essas entrevistas curtinhas, meia horinha só. Ela vai estar no contexto também do nosso aniversário, que é o tema Pessoas Queridas. Você tem que manter a calma junto às pessoas queridas. Às vezes é o mais difícil, né? Mas tudo bem, deixa eu falar. É mesmo essa. Dia 15, é uma quarta-feira, às 19h30, tá certo? E a gente vai começar a fazer com alguma periodicidade essas entrevistas, tá bom? Então, são esses os recados. Vamos então fazer a nossa prece para dar início aos nossos trabalhos. Eu vou pedir ao nosso irmão Joselino, por gentileza, você pode fazer a prece disso. Boa tarde, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos entrar em sintonia com o alto, né, nesse momento. E vamos pedir a proteção de Deus e dos amigos espirituais da casa para que possamos estar abertos para assimilar conhecimentos e sairmos daqui mais reforçados na fé. E assim sendo, damos por iniciados os trabalhos de hoje. Assim seja. Boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Está muito alto. Não. O som está muito alto. Tá bom? Porque para mim eu estou me escutando muito alto. O tema, né, como foi dito aqui agora na abertura dos trabalhos da tarde de hoje, é abandonar a vida de aparências e curar a alma. A vida de aparências está muito mais presente em nossas vidas do que às vezes nós mesmos nos damos conta. É uma coisa tão automática a questão da aparência e como a gente vai se aparentar, se apresentar aos outros, que a gente não se dá conta de como isso faz parte, vou pegar aqui para segurar a carta dentro, tá? De como isso faz parte da nossa vida. E digo isso porque, sentado aqui enquanto ele ajeitava, aqui boa tarde, enfim, saudação àqueles que vão nos assistir agora ou posteriormente, então pode ser boa tarde, bom dia, boa noite, né?
que quando estava aqui sentado, eu tinha esquecido que aqui a transmissão também é no Instagram. E eu fiquei pensando, né? Não quis ficar olhando para mim, não, qual é a roupa que eu vim, que eu vou aparecer no Instagram, né? Então, meu Deus. Ou seja, é a aparência que a gente sempre está preocupado, né? Da forma como nós vamos nos apresentar para os outros e as formas como os outros se apresentam para com a gente. Pois bem, mas antes da gente começar a falar um pouco mais especificamente sobre o tema, a introdução do tema vem, mais uma vez, do Evangelho, né? Todos nós sabemos que os Evangelhos que são tratados pela doutrina espírita são os mesmos Evangelhos que qualquer religião cristã vai tratar. Marcos, Mateus, Lucas, João, todos os outros textos que são encontrados, né? Em especial no Novo Testamento, então todos os textos são os mesmos. Qual a diferença? Qual a diferença para a doutrina espírita? Apenas a outra que esses textos vão ser analisados. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ver Marcos. Eu confesso, né, que o meu queridinho é Mateus. Eu adoro os textos de Mateus, adoro falar sobre as passagens de Mateus, mas claro, todos têm uma profunda, né, reflexão para fazermos em todos os momentos, e hoje especificamente, instado pela casa, né, provocado pela casa, o texto é a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Vocês sabem que, aqueles que já são acostumados, ou aqueles que nunca nos ouviram vão saber hoje, a gente dá aquela... a gente deixa no mais popular, no mais simples as passagens do Evangelho. Então vou falar aqui esses versículos 46 a 52 numa linguagem mais acessível, mas o que importa é a ideia, né? Vai ser exatamente o que vai ter lá escrito realmente no Evangelho. Então é a passagem do cego de Jericó. A passagem do cego de Jericó. Jesus estava passando por Jericó, acompanhava ele os discípulos, né, e já uma multidão de gente. E o cego Bartimeu, ouvindo que era Jesus que estava passando por ali, começa a chamá-lo. Jesus, tende misericórdia de mim. E ele é repreendido. Falam com ele, mas parem de gritar, parem de chamar por Jesus. E aí mais alto ele grita, que era para ver se Jesus o escutava, já que era muita gente que estava naquela peregrinação. E quando ele fala mais alto, Jesus para e diz: chamem aquele cego até mim. Então vão, pegam, chegam lá nele e dizem: levanta que Jesus está te chamando. Então ele pega a capa, joga de si a capa, se levanta e vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres de mim? Aí ele disse: que eu tenha a vista. Leva a sério, né? Que eu tenha a vista. Aí Jesus diz: a tua fé te curou. A partir daquele momento ele começa a ver e seguir os passos do Mestre Jesus. Então o 46 a 52, os versículos do capítulo 10, né, em nossas palavras, é essa história. Então é a partir dessa história que a gente vai desenvolver tanto a questão da vida da aparência, como a necessidade de a gente curar a nossa alma. Pois bem, algumas questões históricas dessa passagem, né? Eu, como boa pessoa da área de humanas, gosto muito da área de humanas, então eu gosto muito de fazer sempre o contexto histórico da época de Jesus. 3 coisas interessantes aí dessa passagem para a gente verificar. Jericó era um lugar de peregrinação, muitas pessoas passavam por lá, então Jesus estava passando por lá, né, com uma multidão que o acompanhava já aquelas alturas dos acontecimentos, e os discípulos que sempre o acompanhavam. Então era um lugar de peregrinação, Jericó. Outra coisa importante, no Evangelho tem dizendo Bartimeu, o filho de Timeu. Esse prefixo bar no aramaico significava filho de. Então na verdade a gente sequer sabe o nome exato do cego. É Bartimeu, que significa o filho de Timeu. E por fim, a capa. A capa tem uma questão muito interessante para a gente entender a respeito dela. Os romanos, e aí mais uma contextualizada histórica, a época de Jesus, no que hoje, né, a época que Jesus veio, no local que ele veio hoje, seria Israel, Palestina, né, ali no Oriente Médio. Naquela época, os judeus lá habitavam, mas eram em domínio romano.
né? O Império Romano comandava quase tudo que se conhecia como planeta naquela época, era domínio do Império Romano. Pois bem, então, os romanos, e nós temos uma grande tradição romana no nosso dia a dia até hoje, eles eram muito burocráticos, eles taxavam tudo, eles organizavam tudo, então a mendicância era organizada, e os mendigos recebiam uma capa, era uma capa para eles se protegerem, né, das intempéries, já que eles eram mendigos, viviam na rua, mas tinha o registro deles, eles eram autorizados pelos romanos a serem mendigos. Então a capa tem um papel importante também aí nessa história. Pois bem, feito esse contexto histórico, é uma passagem com muitos símbolos. Essa passagem de Bartimeu, ela tem muita simbologia. Então, uma das simbologias, a fé. Jesus disse, a tua fé te curou. Então, se você quiser dar um enfoque na fé, a gente vai ver que Jesus disse a Bartimeu que foi a fé dele que curou ele. Não foi Jesus. Que aí vem o segundo símbolo forte, o milagre, né? Muitas passagens do Evangelho são traduzidas e explicadas e faladas com os milagres de Jesus. A cura dos leprosos, dos cegos, Lázaro. Não são os milagres que se fala muito, né? Então, tem a passagem da fé e tem a passagem do milagre. Jesus curou uma pessoa que não enxergava, agora ela passou a enxergar. A capa é um símbolo também, porque veja que para ele se libertar daquela situação em que ele estava, o que é que ele fez? Ele largou a capa para seguir Jesus. Então, é uma passagem com muitos símbolos, né? E nós somos muito acostumados a nos ater aos símbolos, né? A cruz, os textos do Evangelho, o próprio Evangelho mesmo, né? O símbolo, sair com ele, pegar ele, ficar estudando ele. Nós nos atemos muito a símbolos. Não que eles não tenham a sua importância e a gente vai estudar a fé, a gente vai estudar essa questão dos milagres, não é isso. Mas o que importa aqui é a profundidade da mensagem dessa do cego Bartimeu, da cura do cego Bartimeu. Vai muito mais além de a gente se ater apenas à fé, apenas ao milagre, apenas a esse símbolo, essa simbologia de largar a capa. A profundidade dessa mensagem vai muito mais além do que essa parte necessariamente física da história, dele ter se levantado, dele ter jogado a capa, dele não enxergar e depois passar a enxergar. A mensagem por trás disso, ela perdura até hoje. Porque se a gente se apegar à literalidade, né, a letra do que está escrito lá, era um cego que teve uma fé e curou-se através da fé no contato com o Mestre Jesus. Veja, eu tenho fé em Jesus, graças a Deus, nessa encarnação pelo menos, eu não sou cego. Em que pese, no meu olho eu só não tenho falta de ar, porque a gente respira pelo pulmão, né, porque o resto eu tenho, né, enche quase 2 mãos a quantidade de coisas que eu tenho nos olhos, mas graças a Deus, cego nessa, eu não sou. Mas eu posso ter fé, eu posso ter problema de visão, eu posso querer seguir Jesus, mas se eu tirar o óculos eu não vou enxergar, né, não vou conseguir nem sair com o carro daqui, na verdade, se eu tirar o óculos. Então, quer dizer então que essa passagem não se aplica a mim, porque eu tenho fé, eu tenho um problema, eu acredito, eu quero seguir Jesus, mas eu não me curo, então não se aplica a mim. Daí vem a profundidade da mensagem. Não vamos nos ater apenas à questão física, material do que a mensagem está nos passando. Vamos aprofundar isso. E qual o sentido muito mais profundo que nós vamos verificar nessa passagem? Essa passagem representa um processo de iluminação da criatura humana. Ela tem que ser entendida como uma coisa muito mais da alma do que necessariamente do corpo. Numa mudança de procedimento, numa mudança de pensar, numa mudança de agir, do que necessariamente era um cego que teve fé e conseguiu se curar fisicamente, passou a enxergar por conta dessa fé. Então, ela representa um processo de iluminação do ser humano. Aí a gente para pensar, mas peraí, a passagem expressamente está falando disso, por quê? Então, é um processo de iluminação. Aí a gente vai interpretar cada versículo daquele, né? Porque eu contei como uma história corrida, mas cada versículo desses, do 46 ao 52, é uma dessas coisas que eu
que eu falei. Então vamos lá. Veja que ele começa a história, Bartimeu, né? Está falando de Bartimeu. Ele começa a história cego, ele começa a história sentado e começa a história mendigando, porque ele não tinha com que, né, se manter. Ele termina a história vendo, ele termina a história andando e ele termina a história seguindo o Mestre Jesus. Então veja que houve uma mudança muito grande na vida de Bartimeu a partir do momento dele ter fé, a partir do momento dele crer no Mestre Jesus e querer seguir o Mestre Jesus. Só que volto a dizer, isso se a gente se atém apenas um momento, isso vamos dizer, isso aconteceu em 5 minutos. Mas esses 5 minutos a gente tem que traduzir, tem que trazer para as nossas vidas. Em que nós somos cegos? Né? Em que a gente fica sentado na inércia, parado? Em que a gente fica pedindo só a ajuda, vamos entender essa mendicância, né? O pedir, como a gente só fica pedindo as coisas, mas nada fazemos para que elas mudem. Né? Então é essa transição, por isso que ele fala, é uma iluminação, é uma forma alegórica, uma forma de uma história de demonstrar a iluminação do ser enquanto estiver evoluindo. Pois bem, dentre as várias, né, temos uma estudada no tempo, dentre as várias interpretações que se tem, uma nos chamou muita atenção. Veja que Jesus estava passando, e qual foi a atitude de Bartimeu? Ele era cego, então ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo tudo ao seu redor. Qual foi a atitude de Bartimeu a saber que era Jesus? Procurar Jesus. Ele ficou chamando Jesus, ele procurou a figura de Jesus, ele não ficou esperando, não, vou ficar aqui, se ele quiser ele vem aqui e ele consegue me curar. Não, ele procurou o Mestre Jesus. Segundo, da primeira vez que ele chamou, ele foi repreendido pelas pessoas que estavam próximas. Não grite, não chame o Mestre Jesus, mas ele gritou mais alto até que ele conseguiu ser ouvido por Jesus. Então, essa repreensão das pessoas pode nos significar que mesmo quando nós procuramos o Mestre Jesus, coisas contrárias vão nos impedir de que isso aconteça. Tanto coisas, para a gente também não ficar colocando só a culpa nos outros, né? Tanto coisas internas, ou seja, nossos próprios problemas, nossa própria imperfeição, muitas vezes vão nos impedir de procurar alcançar uma coisa que a gente deseja de coração. Desejo alcançar o Mestre Jesus, desejo me tornar uma pessoa melhor, mas eu gosto muito das palavras do Sr. Cassimiro, que é um conhecido nosso em comum, quando frequentávamos o Esperança em Recife, que uma vez num Evangelho no Lar, numa casa, né, que o centro costumava fazer, ele dizia, a maior luta que nós temos é com o homem velho. Né? Aí eu fiquei pensando, ele deve explicar um homem velho, mas ele é tão idoso, ele está falando dele mesmo, ele está falando... Não, esse homem velho que habita dentro da gente, né? Que na verdade são os nossos defeitos, né? As nossas imperfeições, isso que já vem há tanto tempo e a gente luta até hoje para conseguir desvencilhar-se disso. Então, muitas vezes nós queremos sinceramente sermos pessoas melhores, nós queremos realmente alcançar o Mestre Jesus e tentamos ir ao seu encontro, mas essa repreensão, fale baixo, vem de dentro da gente mesmo, né? Vem dos nossos defeitos que ficam ali segurando a gente para a gente não sair daquela situação, continuar ali sentado. Mas muitas vezes também essa repreensão é externa, são outras pessoas que fazem com que a gente não consiga chegar tão rápido como gostaríamos e deveríamos ao Mestre Jesus. Pois bem, então veja que assim, cada detalhe, cada coisa tem uma concepção, né? uma forma da gente interpretar muito mais profunda do que apenas aquela passagem que deve ter ocorrido em 5, 10 minutos no máximo. Pois bem, mas veja que quando ele gritou mais alto do que aquelas coisas que faziam com que ele permanecesse quieto, ele mostra o quê? Força de vontade, superação. Não vou desistir do meu objetivo, que é o quê? Me tornar uma pessoa melhor, chegando até o Mestre Jesus. Então, a partir do momento que ele grita mais alto, isso significa para a gente o quê? Que nós temos que nos esforçar mais, mostrar mais a nossa vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Pois bem, quando Jesus escuta, Jesus não vai até ele. O que é que Jesus faz? Tragam-me o cego. Veja a profundidade que a doutrina dos Espíritos nos dá a cada passagem do Evangelho. Tragam-me o cego. Isso significaria... Qual o significado disso? Não, nenhum. Ele só pediu para alguém trazer ele. Não, tem um significado. É o uso daquelas pessoas, o Mestre Jesus, né? Deus, através do Mestre Jesus,
da Boa Nova, do Evangelho, usa as pessoas para trazerem outras pessoas até Ele, né? Através da palavra, através dos livros, através dos templos religiosos, através das boas ações, né? Através de outras pessoas, nós também conseguimos chegar até o Mestre Jesus. Então, a partir do momento que Ele diz, me tragam até Ele, isso pode ser interpretado como há muitas e muitas e muitas pessoas por aí que vão nos levar até o Mestre Jesus, com o uso da palavra, da escrita, enfim, do que quer que seja. Mas veja que Jesus disse, tua fé te curou. Jesus não disse, não impôs as mãos, quer dizer, se ele impôs as mãos, não sei porque não tem no texto do Evangelho, mas Jesus não disse, eu te curo, você está... Foi que Jesus disse, tua fé te curou. Ele colocou nele a responsabilidade pela cura. Ele atribuiu a ele o sucesso da sua cura, porque foi a fé dele que salvou, que curou, né? Da cegueira. Então veja que ele nos atribui a responsabilidade pelo nosso futuro melhor. E aí são das coisas que eu acho mais fantásticas na doutrina dos Espíritos. Ela tira dos outros a responsabilidade pela nossa salvação, que é a nossa evolução, e coloca em nossas mãos. Não depende do padre, do pastor, do dirigente da casa, do palestrante, do passista, da água fluidificada, da hóstia, da Bíblia. Não depende de ninguém a nossa salvação. Aqui é a nossa evolução. Depende de quem? Da gente. Então veja que Jesus deixa claro naquele momento que quem salvou Bartimeu foi a fé de Bartimeu. Não foi Jesus por si que num passe de mágica curou ele. Não foi isso. Foi a fé de Bartimeu. Porque se Bartimeu chegasse até ele sem fé nenhuma, não era Jesus que ia fazer uma mágica, um milagre ali e iria fazer ele enxergar. Jesus colocou na responsabilidade de Bartimeu o processo de cura. Mas depois disso, depois de curado, o que foi que Bartimeu fez? É o último dos versículos lá. Ele passou a ver e passou a seguir os passos do Mestre Jesus. Então veja que começou desde ele viu Jesus, ele procurou Jesus, ele atravessou os problemas que teve para chegar até o Mestre Jesus, ele pediu a Jesus a ajuda para voltar a ver, a sua fé fez ele próprio ser curado, mas além de ser agradecido, o que é que ele fez? Ele continuou agora sendo mais um daqueles da multidão que estavam seguindo o Mestre Jesus. Então muitas vezes nós procuramos Jesus, nós alcançamos coisas boas, aquela felicidade que foi vista aqui nessa belíssima mensagem também, né, do exórdio que foi lido aqui hoje, de que não é para sermos pessoas tristes, não é para sermos acabrunhados, não é para, não, eu sou seguidor de Jesus, eu não posso estar indo aqui com os meus amigos porque eu tenho que ser uma pessoa serena. Não é isso, não é disso que se trata. Mas, a partir do momento que a gente alcança, né, o Mestre Jesus, a sua importância, a importância da sua palavra, que a gente tenta se tornar uma pessoa melhor, que a gente seja então mais um dos seus discípulos. Vamos nos levar através das boas ações, do nosso exemplo, e procurar corrigir os nossos defeitos, que aí o mundo também vai nos acompanhar. Pois bem, só que no mundo atual, Jesus não está aqui novamente encarnado entre a gente, né? Então, onde eu vou olhar o Mestre Jesus e vou ver o Mestre Jesus passar na minha frente para chamá-lo, tentar segui-lo e ir adiante? E aí, né, nesses textos que eu estava lendo, tem lá dizendo o seguinte: olha, muitas vezes Jesus está na nossa porta e a gente não se dá conta. E aí eu vou lembrar de uma história de Simão Pedro. Jesus já havia sido crucificado, a perseguição aos cristãos, aos agora chamados cristãos, estava muito forte. Jesus havia sido crucificado e eles se escondiam, né, para poder se reunir, para poder pregar, porque se os romanos pegassem, já sabe o que ia acontecer. Aí Simão Pedro um dia vê, agora se não me falha a memória, faz tempo que eu li essa história, acho que era Tiago estava sendo crucificado, estava sendo morto, enfim, e Simão Pedro de longe, escondido, vendo a cena. Simão volta para casa escondido, porque senão ele também ia ser pego no mesmo momento. Ele volta para casa e começa a chorar, se revoltado: mestre, o que estão fazendo com a gente? Jesus aparece na frente de Simão e disse: Simão, o que te afliges? Aí ele disse: mestre, a perseguição é muito grande, tudo o que está acontecendo aí fora é muita injustiça com o nosso nome.
eu quero ajudar, eu quero pregar, eu quero fazer a minha parte, mas tudo que está aí dificulta o nosso trabalho. Aí Jesus disse o seguinte, que ele disse, quando eu vou poder pregar em teu nome? Aí Jesus disse o seguinte, amanhã, Pedro, amanhã. E desapareceu Jesus. Aí o ânimo, né, tomou conta de Simão Pedro, ele vou arrumar a casa. Arrumou, era de noite, arrumou a casa todinha. Amanhã o mestre disse que amanhã eu começo o trabalho de edificação, de espalhar a sua palavra. Aí ele foi dormir, acordou cedo, estava preparando o jejum, o que a gente chama de café da manhã, estava lá preparando o café da manhã, aí batem na porta. Aí vai lá, quando ele abre, era um famoso, não era essa expressão, mas para a gente entender como essa pessoa era famosa, era um batedor de carteira lá da época, né? Uma pessoa de pequenos furtos. Simão, deixa eu me esconder, os soldados romanos estão atrás de mim, eu vou deixar você se esconder na minha casa, a casa que eu preparei para o trabalho do Mestre Jesus, e ainda chamou os soldados romanos e entregou ele, e os soldados levaram ele preso. Está vendo que eu não vou estragar a minha casa que eu preparei para pregar a palavra do Mestre Jesus? Aí acabou o café da manhã, ficou lá esperando, o Mestre disse que era hoje, eu estou aqui preparado. O tempo passa, chega da hora do almoço, né? Ele vai fazer mais uma refeição, batem na porta. Aí ele come. Quando ele abre, aí era um bêbado bem conhecido lá, né? Vivia bêbado na região. Aí ele disse, Simão, deixa eu me esconder aqui, um menino fica aqui atirando pedra em mim, fica me empurrando, né? Ele estava bem bêbado assim, então o menino, né, ficava fazendo brincadeiras de mau gosto, empurrando ele, jogando pedra nele. Deixa eu me esconder para esses meninos ir embora. Você vai vomitar dentro da casa que eu preparei para o Mestre Jesus, de jeito nenhum, vai embora daqui. Aí deu um empurrão que ele caiu lá, fechou a porta da casa. Voltou o Mestre e disse que era hoje, estou aqui preparado para pregar a palavra do Senhor. O tempo passa, a noite cai e Simão Pedro vai jantar. Simão passou o dia comendo, né? Simão Pedro foi jantar. Simão estava lá jantando, batem na porta. Aí quando ele vai abrir a porta, era uma famosa prostituta também da região. Aí ela, Simão, eu preciso muito conversar com você. Aí você entrar na casa que eu preparei para o Mestre Jesus de jeito nenhum. Você que o seu nome está na boca dos homens aí, que todo mundo sabe que você é uma pessoa de má vida, na minha casa você não entra. E expulsou essa pessoa. E Simão terminou o jantar e nada do trabalho de Jesus apareceu. Bem tarde da noite, Simão começa a chorar de novo. Mestre, você prometeu que era hoje, você prometeu que era. Jesus aparece de novo na frente de Simão. O que foi dessa vez, Simão? Mestre, ontem o senhor disse, amanhã haverá trabalho e até agora eu não tenho o que fazer. Aí, como não, Simão? Eu mandei a você um criminoso, um bêbado, viciado e uma prostituta para você pregar para eles, e os três você botou para fora, Simão. E aí, desapareceu o Mestre Jesus e Simão se afogou novamente em lágrimas, porque entendeu que era Jesus que estava passando ali na sua porta para ele fazer a pregação, e ele perdeu as três oportunidades. Ou seja, hoje a gente não pode ser o cego Bartimeu e ficar esperando Jesus passar na nossa frente encarnado. Jesus está ali, vou agora falar com ele. As oportunidades aparecem o tempo inteiro à nossa frente. Cabe a nós identificarmos os momentos que elas estão passando para fazermos a nossa parte em relação aos nossos irmãos e nos tornarmos pessoas melhores. Pois bem, mas visto a história de Bartimeu, visto tudo isso, Emmanuel, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele comenta especificamente sobre o versículo 50 desse capítulo 10 de Marcos, que é aquela parte que ele diz, ele tira a capa, joga, se levanta e vai até Jesus. E comentando isso é que ele entra justamente no que? Na vida de aparências, né? Hoje, brinquei há pouco, né, no início da nossa conversa sobre a questão do Instagram. Hoje nós vivemos, digamos assim, até hoje, na verdade, né, talvez o momento mais alto dessa questão de aparências da nossa sociedade por conta das redes sociais. É um fato, né? Nas redes sociais se vive uma vida que geralmente não é a sua vida cotidiana do dia a dia, é uma vida de... quando você está comendo um pão com ovo, você não bate uma foto para estar comendo um pão com ovo. Mas se você estiver comendo o pão com outro nome, um ovo com outro nome, em uma cidade diferente, aí você bate a foto e mostra o prato.
Então não foi você que está aparecendo, é um pão com ovo, mas é a aparência. A gente hoje vive, e veja, muitas das coisas que eu vou falar aqui não são críticas, tá? São constatações. Quem sou eu para estar julgando? Eu tenho rede social, quer dizer, semana passada, tentando otimizar meu tempo, eu excluí minhas redes sociais para ver se eu dou uma reabilitada. Então eu estou falando com propriedade, né? Estou falando de mim, eu não estou falando dos outros, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade, volto a dizer, não são críticas, daqui para frente não são críticas, tá, gente? São constatações. Porque, assim, eu não tenho envergadura moral nenhuma para estar criticando ninguém, já que fiz ou faço as mesmas coisas. Mas nós vivemos numa sociedade em que a aparência vale muito, né? Se você chega numa loja de um shopping, naquilo que se costuma dizer assim, bem vestido, uma camisa social, uma calça alinhada, um sapato, você vai ser tratado de um jeito. Se a mesma pessoa chega com uma sandália de dedo, uma bermuda e uma camisa regata, vai ser tratada de um jeito completamente diferente. Por quê? Porque ela vai ser tratada pela sua aparência, né? Aqui na região, nós vivemos num polo que o dinheiro circula muito, né? Caruaru, Toritama, Santa Cruz, confecção, feiras, circula muito dinheiro vivo. E aqui as pessoas dão muito valor à aparência, Se você tem um profissional, e já foi objeto até de conversas com colegas de profissão, se você tem um profissional autônomo, um liberal, as pessoas vão fazer um bom juízo dele, sem nem contratar os seus trabalhos, se ele é um bom ou mau profissional, por exemplo, pelo cargo que ele tiver. Então, vamos falar da minha área, mas se você vê um advogado andando num Palio 2000, o povo vai dizer, eu não vou contratar esse advogado, porque o cara não tem dinheiro nem de comprar um carro melhor, está andando num Palio, como é que ele vai ganhar a minha causa? Não vai. Agora, se você vê um advogado andando num carro alemão importado, rapaz, esse cara ganha dinheiro, porque olha o carro que ele tem, ele deve ser um excelente advogado. Esse é o quê? Estamos julgando pela aparência. Então a aparência ganhou uma importância grande em todas as nossas relações sociais, né? Desde como a gente se porta diante dos outros, desde como a gente julga os outros no meio da rua, numa loja, onde quer que esteja, como a gente também se apresenta e vê os outros nas redes sociais. Então a aparência, por isso que eu também falei lá no começo, às vezes inconscientemente a gente nem percebe como o nosso mundo é baseado em aparência. E isso é um perigo. A doutrina dos Espíritos, ela nos explica sempre que o que importa é o conteúdo e não a forma. E a aparência é o quê? É a forma, não é o conteúdo. A aparência nada mais é do que está se apresentando para as pessoas. O que tem ali dentro, a gente não sabe. Jesus, em diversas passagens do Evangelho, tem lá, Jesus era firme. A Ana falou aqui, né, que ele era uma pessoa da vida, ele era uma pessoa da sociedade, que trabalhava, que ia no meio do povo, que conversava, que andava, que tinha que comer, enfim, ele era uma pessoa da vida. E quando precisava ser enérgico, ele era, né? A passagem mais famosa, digamos assim, da sua energia e de quando ele precisava ser como ele era, talvez seja a expulsão dos vendilhões do templo, porque é encenada, né, na Paixão de Cristo, aí fica muito famosa. Mas assim, inúmeras vezes ele chamava a atenção das pessoas e dizia hipócritas, que é uma coisa pesada você chamar alguém de hipócrita. Ele dizia hipócritas, vocês são como os túmulos dos cemitérios, caiados de branco por fora e a podridão comendo lá dentro. Isso é o quê? Aparência. Você se apresenta, você chega num cemitério, por exemplo, tem aquela parte que é como se costuma dizer, no chão, né? Que são covas, mas tem aquelas partes que são como é que chama? Os mausoléus, né? Aquelas construções para cima, grandes, bonita, enfeitada, mármore, granito, zinco, não sei o que, cheio de para que isso? Ou seja, a aparência é linda, fantástica, mas lá dentro é o mesmo verme que está comendo, ele está comendo na terra. A podridão vai estar do mesmo jeito. Então veja que isso é o quê? A aparência. Então até quando desencarnamos a gente se preocupa muito com a aparência, né? Quantas pessoas vão dizendo assim, quando eu morrer, né?
Quando eu for ser enterrado, eu quero com tal roupa, tal gravata. Ou seja, está preocupado com a aparência. Veja como a aparência faz parte do nosso dia a dia. Mas Emmanuel diz o seguinte: muitos de nós usamos muitas capas. E aí, pegando o gancho, porque ele está comentando essa parte aqui do versículo que Bartimeu joga a capa fora. Muitos de nós usamos várias capas no dia a dia. Nós usamos as capas de acordo com as circunstâncias em que nós estamos, no local em que nós estamos e com quem nós estamos. E aí a gente usa capas. Ele fala também nesse mesmo comentário desse versículo da expressão máscaras. E aí acabamos de, estamos no domingo pós-carnaval. Que máscara, por exemplo, é um negócio muito utilizado. As máscaras, elas têm uma origem muito antiga nos bailes, das cortes francesas. Se usava máscara. Por que se usava máscara? Eles botavam a máscara para não serem conhecidos e fazerem algumas coisas que não tinham coragem de fazer com a cara livre. E mais uma vez, é uma constatação, não é uma crítica. E o que acontece no carnaval? Muita gente abre absurdamente os freios morais que tem no dia a dia, porque é a máscara do carnaval. É aquela expressão que é muito usada mesmo. No carnaval tudo pode. Por quê? São as máscaras que se colocam para dar esses freios ou essas liberadas na nossa questão moral. Por que um assaltante, por exemplo, de banco, que a gente vê muito em filme, não sei o que, mas que acontece mesmo? Porque ele usa uma máscara, porque ele não quer ser reconhecido. Eles estão fazendo uma coisa errada e não quer ser reconhecido. Mas quando se fala no texto sobre capas e máscaras, o que acontece? Nós, no dia a dia, eu vou comentar uma coisa que eu não devo. Peraí, deixa eu botar uma máscara. Não é isso. Você se coloca numa máscara invisível, mas numa máscara moral, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E aí eu gosto de dar muito exemplo que um professor meu dava no primeiro período da faculdade. Na verdade, o exemplo era sobre uma diferença entre direito e moral. O que seria direito e o que seria moral, qual o limite de um e da outra. Aí ele dá o seguinte exemplo. Numa festa de alta sociedade, e isso acontece até hoje, quanto mais famosos ou gente de alta sociedade você tiver, mais famosa vai ficar a sua festa. Então uma pessoa, que era o organizador da festa, chamou um casal, que era da mais alta sociedade, para ir à sua festa, mas ele simplesmente odiava esse casal. Ele chamou porque ele queria que a sua festa ganhasse notoriedade, sucesso, porque, eita, olha quem está na festa dele. Isso é muito comum acontecer, inclusive. E ele chamou esse casal. Quando o casal chegou, ele foi recepcionado, sorriso de orelha a orelha. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante a noite de hoje. Para mim é um enorme prazer estar recebendo vocês. Falando para o casal, o anfitrião da festa, que odiava o casal. Mas lá dentro da cabeça era tão bom que ele se engasgasse com alguma coisa, que derramasse uma coisa no vestido dele, ela passasse a maior vergonha, como tivesse saindo daqui, o carro batesse, eu irritante. Ou seja, o professor queria dizer com esse exemplo o quê? Para o direito, o que ele estava pensando importa de jeito nenhum. Para o direito dos homens, o que a gente fica na cabeça da gente, pouco importa para o direito dos homens. Mas e para a moral? Você fazendo um julgamento moral, era certo ou era errado o que ele estava fazendo? Eu que quase a maioria esmagadora das pessoas vai dizer que era uma coisa errada, porque ele estava sendo o quê? Falso, com perdão da expressão, ele estava sendo falso. Não gostava das pessoas, mas estava sorrindo por fora. Olha o túmulo branco caiado por fora, sorrindo por fora, mas a podridão comendo lá dentro. Ou seja, ele estava usando o quê? Uma capa, uma máscara, ou o que a gente bem quiser dar o nome. Ele estava com uma aparência de ser uma pessoa boa naquele momento, mas na verdade ele não estava sendo uma pessoa boa. E vamos lembrar que há em diversas passagens também da codificação a advertência de que Deus conhece os nossos mais secretos pensamentos. E por menor que seja a nossa falta moral, ela nunca vai ser deixada de reparar, de ter uma reparação. Então, quando você está lá diante de uma pessoa, sendo toda simpática, tudo bem, por educação, você não gosta muito dela, mas por dentro está desejando um monte de coisa ruim para aquela pessoa, a lei de Deus você infringiu. E toda vez que a gente infringe uma lei de Deus, a gente vai ter que reparar aquela infração. Pois bem, mas aí tem outros exemplos que eu gosto de dar. Quando a gente está na casa espírita,
Veja que esse foi um exemplo bem radical, né? De você receber uma pessoa, tá todo simpático, mas desejando bem muito mal. Mas essas coisas de uma máscarazinha pequenininha, né? Aquela que cobre o rosto todo, não. Só aquela que cobre o olho, assim, a dos super-heróis, que é só o olho assim. Ela acontece, ela é mais comum do que a gente imagina. A gente usa máscaras e não se dá conta disso. Aí você está na casa espírita, vai ter o passe. Aí tem casa espírita que o passe você faz uma fila para poder ir acessar a sala de passe. Aí na fila alguém vira assim, sem querer, pisa no seu pé. Meu irmão me disse, o que é isso, meu irmão? Disse que vai tanto irmão para lá e para cá, está tudo resolvido. Tudo resolvido, ninguém ficou com raiva de ninguém, tudo ótimo. Aí amanhã tem Sulanca, aqui em Caruaru, né? Segunda-feira. Aí você está na Sulanca, cheio de gente. Depois do carnaval não vai estar cheio, não, mas vai estar cheio de gente. Aí passa o menino do frete. Ó, pesado, quem foi na feira já ouviu isso, né? Ó, pesado, ó, pesado, ó, pesado. O menino passa a rodinha em cima do seu pé. Eita, desculpa aí. Aí você olha com a cara feia. Tudo bem. Diz o tudo bem já, dizendo que está tudo mal, né? Tudo bem. E fica pensando, não viu não, né? Meu pé, não vou dizer nada, porque do jeito que o mundo está hoje, termina arrumando uma confusão. Você não gostou não, ele não é mais seu irmão não, ele mora só no centro. Aí você fez suas comprinhas, lá na Feira da Sulanca, foi embora para casa, passou o dia, trabalhou, estudou, enfim, fez o que tinha que fazer. Quando é de noite, você está lá na frente da televisão, assistindo televisão, passa um menino correndo, pisa no seu pé. Menino, né? Menino tem uma sala inteira para andar, mas ele vai pisar no seu pé, porque claro, ele vai passar perto de você e vai pisar no seu pé. Aí você, sangue ferve, olha para o menino assim, você está cego, está doido, ou está o quê? Que não viu que o meu pé estava aqui. Aí imagina, isso é a mesma pessoa, aqui, amanhã na feira e de noite em casa, a mesma pessoa. Imagina uma pessoa de fora assistindo as três cenas. O que é que ela vai pensar? Não, quem é essa pessoa? É a pessoa que é educada, que entende que foi um erro do irmão, que era irmão, que ele chamou de irmão, que sabe que foi sem querer. É a pessoa que desculpa, mas desculpa mais ou menos, ou é a pessoa que explode e vai xingar o coitado do menino que nem fez querendo pisar no seu pé. Ou seja, em algum ou em alguns lugares a gente está usando uma máscara. A gente está usando uma máscara, a gente está vivendo de aparência, né? Porque quem vê de fora, a pessoa não vai ser nem bipolar, vai ser tripolar, né? Porque foram 3 situações aqui. Então ela tem que escolher quem ela é. E de preferência vamos ser a pessoa calma, a pessoa que entende que foi sem querer, que nas 3 situações você teve o seu pé atingido, mas foi sem querer que aquilo aconteceu, e vida que segue. Vamos entender que foi um equívoco, foi um erro do outro, e pronto. Não vamos nós mesmos causarmos mal a nós mesmos, né? Através da irritação, da raiva, do sentimento negativo, que o sangue logo sobe, a cabeça começa a doer, o estômago começa a queimar. Por quê? Porque a gente não teve a calma e a serenidade do primeiro momento de saber que aquilo foi um irmão que cometeu um pequeno deslize. Então veja que as máscaras, elas são muito mais comuns em nossa vida, a aparência é muito mais comum em nossas vidas do que a gente imagina, né? Ontem a gente morou num local que estava tendo uma bandinha de carnaval, uma marchinha de carnaval, tocando marchinha, estava passando pelas ruas, assim. Aí a gente, bora, aí chamou o menino tudinho, e olha que a gente, para chamar, dobrou a população do bloco, quando chamou o menino tudinho, né? Chamou o menino tudinho, aí foi ver o bloco. Aí quando a gente está perto assim, de onde o bloquinho ia parar, quando a gente olha, a gente tinha saído com uma roupa que estava em casa, assistindo televisão. Aí a gente comentou, eita, vamos pensar que a gente está fantasiado de mendigo, porque as pessoas estavam saindo arrumadas para ir para ver o bloquinho, né? E a gente, do jeito que estava em casa, foi, acompanhou. Isso é questão de quê? A gente estava preocupado com a nossa aparência, né? O que os outros vão pensar de me ver, né, de sandália, eu estava de sandália, um short e uma camisa de malha. Meu Deus, eu estou desarrumada, né? Eu sou segurança da festa, né? Vai ficar segurando a corda, né? Ou eu estou fantasiado de mendigo. Isso é o quê? Preocupação com a aparência. Se eu sou uma pessoa boa, se eu vou tratar as pessoas lá bem, né? Se eu sou simpático, se eu sou educado, eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em como as outras pessoas vão me ver por eu estar tão mal vestido. Nem era tão mal vestido assim, mas vocês entendem, né? Eu não estava de pijama, por eu estar tão mal vestido. Então veja que a aparência, ela faz muito mais presente em nossas vidas do que a gente imagina. Será que é tão importante mesmo a gente estar tão preocupado com a nossa aparência? Claro que
a gente deve manter a higiene, né? Deve se arrumar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente se preocupar só com a aparência e não se preocupar com o que está dentro do nosso coração, enfim, dos nossos pensamentos. São coisas completamente diferentes, né? Não vamos ser radicais na hora de interpretar, né? Eu não vou ligar para a aparência, então não vou cortar a unha, né? Vou entrar no guincho com aquelas unhas maiores do mundo, né? Não vou, sei lá, não vou lavar meu cabelo, né? Não vou tomar banho, porque a aparência isso é do mundo, isso é mundano. Não é isso. Nós devemos sim, né? Eu gosto sempre de lembrar que Chico, né? Perguntava a ele, mas Chico, por que você usa peruca? Ele dizia, me deixe, né? Me deixe. Ele usava peruca porque ele queria se sentir bem, queria se sentir bonito, né? Então me deixe, né? Então, uma coisa é a gente só se preocupar com a aparência, a outra é termos os cuidados necessários, né, na nossa vida, para a nossa saúde. Pois bem, mas tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá dentro de Bem-aventurados os Aflitos, que se chama tormentos voluntários. O que significa a expressão tormentos voluntários? Tormentos são problemas, voluntários é o que você procura, ou seja, em outras palavras, problemas que você procura. Aí você para pensar, claro que eu não procuro problema. Será que a gente não procura problema? Procura. Olha, inveja, a gente está procurando problema. Ciúme, a gente está procurando problema. A própria questão da aparência, a gente está procurando problema. E tem uma passagem, né, fantástica nesses equipamentos voluntários que diz o seguinte: ora, aquela pessoa que está ciente de si, da sua posição, do que é, da sua vida, que não tem inveja, ciúme, esse tipo de coisa, ela, 3 coisas fantásticas: se contenta com o que tem, vê sem inveja o que não tem e não procura parecer mais do que é. Eu acho essa passagem também fantástica, porque isso são os tormentos voluntários, né? Porque se eu não me contento com o que eu tenho, eu quero sempre mais, isso vai trazer um problema para mim. Se eu tenho o meu telefone modelo 5 e já está no modelo 8, o meu telefone ele liga, ele recebe os aplicativos, mas eu não estou no modelo 8. Então eu fico me consumindo até eu juntar dinheiro e conseguir comprar o modelo 8. É um tormento voluntário. Você está se preocupando por que quer? Porque a gente vivia sem celular há 30 anos, não existia nem celular há 30 anos, né? Então a pessoa veio sem celular. Claro que hoje em dia a comodidade, assim, vocês sabem tanto quanto eu, as coisas fantásticas que um celular faz, realmente faria falta se não tivesse um. Mas tem que ser o último modelo, né? Tem que ser aquele que todo mundo tem. Isso é aparência. Então, se você se contenta com o que tem, se você vê o que os outros têm, sem inveja, mas principalmente se você não procura parecer mais do que é, você vai viver uma vida muito mais tranquila. E essas 3 coisas, elas encaixam justamente em quê? Numa vida de aparência. Uma vida de aparência. Só que além dessa questão, dessa vida de aparência, nós temos na nossa sociedade, e a depender do meio em que você viva, muita importância: títulos, sobrenomes, posições sociais. Isso ganha um relevo absurdo a depender de onde você, né, esteja, de que meio você frequente. Voltando para a questão da alta sociedade, né, daquela festa que eu falei lá, o povo dá muito valor a sobrenome, né? Fulano de tal, mas você é de que família? No interior adoram isso. Você é da família de fulano de tal, geralmente é uma família assim, de destaque, ou de político, ou de gente que tem dinheiro, tem terra, né? Não quer você é da família de fulano de tal, que era feirante lá na feira de Salgado, não vai ser isso que o povo vai perguntar. O povo vai perguntar, né, se você era, né? No meio que eu vivo, né, o orgulho, a vaidade, se faz muito presente, porque é um meio de poder, né, um meio assim, um meio perigoso, inclusive, em que a gente vive. E meu sobrenome é Moreira da Silva, mas não é sambista não. Moreira da Silva, meu sobrenome. E aí, determinada vez, às vezes o povo pergunta assim: e esse Moreira da Silva é de não sei o que? Eu falei: olha, meu avô era agricultor, analfabeto, no sertão de Pernambuco. Você não vai conhecer minha família não. O Moreira da Silva é de lá,
né? Porque assim, como ainda não sou um ser evoluído, eu não consigo dar uma resposta sem ser tão grossa, né? Mas assim, eu me irrito, né, quando as pessoas querem saber esse negócio de família, de onde vem, de onde vai, né, esse orgulho que permeia as relações, né, da nossa sociedade, como eu disse, a depender assim. Então, se a gente ficar preocupado com o poder, é o famoso, né, famosíssimo na nossa sociedade. Você sabe com quem você está falando? Isso é aparência, né? Você quer aparentar ter um poder e usar daquele poder, falando assim, 100% das vezes indevidamente, inclusive, né? Você quer usar daquele poder para parecer mais do que é, para submeter o outro, para humilhar a outra pessoa. Tudo isso passa pela questão da aparência. Mas voltando aos tormentos voluntários, né? Tem a história que eu acho muito boa também das pessoas antena. Não sei se vocês sabem essa história das pessoas antena. O que é uma pessoa antena? Eu vou contar a história e vocês vão entender o que é uma pessoa antena. Tinha uma determinada comunidade cheia de casebres, né, assim. Aí tinha uma mulher que adorava saber da vida de todo mundo. Aí ela estava andando lá no meio. Aí ela ouviu um barulho que ela não sabia o que era. Começou a procurar, achou de onde estava vindo o barulho. Era de uma casa lá com uma vizinha. Aí bateu fulana, tudo bom, fulana, tudo bem? Mentira, ela não queria saber se estava tudo bem, ela queria saber que o barulho era aqui. Tudo bom, olha, eu estava passando aqui e eu vi que barulho é esse. Mulher, eu comprei um liquidificador para mim. O que é um liquidificador? É um aparelho novo que chegou aí no mercado, que não tem que estar cortando fruta, espremendo fruta, bota tudo lá dentro, bota o açúcar, bate, já sai o suco pronto. É bem, tá certo, aí voltou para cá. Quando o marido da noite voltou do trabalho, marido, eu sou uma mulher infeliz. Por que você é uma mulher infeliz, criatura? Porque eu não tenho um liquidificador. O que é isso, mulher? Um liquidificador? Ela explicou. Compra um liquidificador para mim que eu vou ser feliz. Mulher, a gente não tem dinheiro, compra um liquidificador. Aí tá certo. Aí foi lá depois, dividiu em 12 no carnê, comprou um liquidificador, deixou o liquidificador com ela estava toda feliz e prosada. Passou um tempo, passaram-se alguns meses, andando lá, na outra casa ela escutou outro barulho. Que barulho é esse? Barulho, um negócio batendo assim. Fulana, tudo bom, moleque, tudo bom? Ó, o que é que tá fazendo barulho aí estranho na tua casa? O que é isso? Mulher, uma máquina de lavar. Tu não tem ideia. Meu marido juntou um dinheiro ali do trabalho, conseguiu comprar uma máquina de lavar. Eu não fico mais torcendo, dando dor. Rapaz, já sai quase seco. Tem dando uma maravilha. Tu vai ver, isso é muito bom. Tá certo, voltou para casa. Quando o marido chega, tarde da noite. Marido, eu sou uma pessoa infeliz. Que é isso, mulher? Eu comprei um liquidificador para tu. Não, mas eu não tenho uma máquina de lavar. Mulher, máquina de lavar é muito caro. Não, se você quer ver sua esposa feliz, comprou uma máquina de lavar. Aí tá certo, aí foi de novo no crediário, 36 agora. É mais caro, né? 36 a máquina de lavar, levou a máquina de lavar, ela estava toda feliz e prosa agora. O tempo passa e ela andando lá viu que estava assim de gente na porta, na janela de outra casa, lá lotado de gente, lotado. Ela, curiosa, quem não é curioso, atira a primeira pedra. Era curiosa que ela foi lá. Aí quando ela chegou, foi afastando, assim, o que é isso? Que tumulto é esse? Mulher, tu não sabe, fulana comprou uma televisão. O que? Uma televisão? Televisão é a única daqui, tá todo mundo vindo assistir na casa dela. Tá certo, voltou para casa. Quando o marido chega, tá dando, eu sou uma mulher infeliz. Que é isso, mulher? Compre um liquidificador, quando tiver uma lavar. Mas eu não tenho uma televisão. Ah, não, aí é demais. Aí é demais, televisão, não tenho condição nenhuma de comprar uma televisão para você. Mas marido, eu vou ficar infeliz sem uma televisão. Vai ficar infeliz. Televisão, eu não tenho dinheiro para comprar não. Aí ela ficou toda murcha em casa. Aí com o tempo, o povo começou a se dividir. Aí quando ela via, outra comprou uma televisão, outra comprou, todo mundo começou a comprar televisão e ela nada. Quando viu, só tinha ela e a vizinha sem televisão, a vizinha de parede sem televisão. Aí ela pegou, quando olhou do lado, estava a vizinha assistindo televisão. Peraí, eu vou lá. Ô mulher, comprasse também, foi um é bom demais ter uma televisão. E é. Aí como é que faz para esse negócio aí pegar? Não, mulher, olha para cima das casas. Aí ela olhou, tá vendo aquele negocinho? Aquilo é uma antena. Compra a televisão, vai lá embaixo, tem um fulanozinho que tem uma loja. Compra uma antena, bota em cima e pega a imagem da televisão. E aí a antena é caro, é nada, mulher, R$30 compra uma antena. Ah, tá certo, voltou para casa. Quando o marido chegou, o marido me deu R$30. Para que você me deu R$30? Ah, o marido deu R$30. Ela foi, comprou uma antena, botou em cima da casa e fechou as portas. Para todo mundo agora ela tinha uma televisão. Isso são as pessoas antenas. A gente procura problema
onde não existe. Por quê? Porque a gente quer ficar com a aparência de toda a sociedade, a aparência geral, a aparência que todos gostam, a aparência que é de sucesso, a aparência que faz com que você esteja na moda, que todos reconheçam, isso é uma pessoa de sucesso, isso é uma pessoa bem-sucedida, que tem dinheiro, que tem uma família linda e feliz. A gente vive de aparência. Essas são as pessoas antenas. E muitas vezes nós somos essas anteninhas que ficam captando problemas que não existem de verdade em nossas vidas. Pois bem, mas aí nós temos que abandonar essa vida de aparência que dominou quase toda a nossa conversa hoje, mas e tratar sim de curar a alma, né? Como assim curar a alma? Se a gente cura alguma coisa que está doente, né? E todos nós somos doentes da alma, né? Ainda que, acho que é Emmanuel que diz, né? Falando das doenças físicas, as doenças são contingências naturais nas criaturas em processos de evolução. Nós estamos na matéria, somos uma matéria pesada, densa, orgânica, que sofre, né, a influência do meio, então nós vamos adoecer. Gostar, ninguém gosta, nem em si, nem nos nossos seres, né, nos nossos entes queridos, mas as doenças elas vão acontecer. Mas não é dessa doença que a gente está falando, são das doenças da alma. Aquelas doenças que quando estamos lá, do lado dos desencarnados, preparando a nossa vinda, a gente muitas vezes se compromete a tratar aquelas doenças aqui. A gente encarna, a gente vem com as nossas missões, com os nossos problemas, com as nossas relações interpessoais, no trabalho, no relacionamento, no estudo, em casa, com desconhecidos no meio da rua. Nós vimos para tratar essa nossa doença, a doença da alma, que é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é a inveja, é a ignorância. Então essas são as verdadeiras coisas que nós devemos nos preocupar, já que a gente está falando de aparência, com a nossa aparência interior, com o que está dentro da gente, que é quando a gente chegar do outro lado, é o que vai contar. Quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar o saldo da sua conta, ninguém vai perguntar qual o sobrenome que você tinha ou a função social que exercia na sociedade. Ninguém vai querer saber disso. Vai querer saber o que você fez de bom na sua passagem, o que você deixou de fazer que tinha se comprometido na sua passagem. Isso é o que a gente tem que se preocupar, curar os nossos males da alma, né? Tentar deixar cada vez mais para trás os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, quais são as nossas imperfeições. Nós sabemos no que a gente erra, nós sabemos as coisas erradas que nós fazemos, né? E quando a gente não sabe, é porque o maior dos defeitos nos impede, que é o orgulho. É aquele que diz: eu não tenho pecado, eu não tenho defeito, eu não tenho erro, e tem o maior dos erros, que é o orgulho, que o impede de ver os outros defeitos que também possui. Então, que nós possamos ser os cegos de Jericó, ou melhor, os cegos de Caruaru. Que nós possamos, então, ver onde o Mestre Jesus está passando, que nós possamos aproveitar as oportunidades que aparecem em nossas vidas para deixar de lado uma vida tão grande de aparências e nos preocuparmos mais em curar os nossos males da alma. Boa tarde e muita paz. Muito bem. Aí tivemos um passeio aí, né, por esse assunto. Não pisa no meu pé não, viu, gente? Vocês vão me conhecer aí, né? Muito bom, né? Muito bom. Vamos encerrar então o nosso estudo. Quem quiser tomar o passe, né, vai ter também, não vai ter fila, mas pode ficar sentado, a gente vai chamando, tá certo? Ninguém vai pisar no pé também na fila do passe. Vamos fazer então a nossa prece final. Nosso irmão Cícero está nos visitando hoje. Quer fazer a prece? Sim, por favor. Nosso irmão Cícero, lá do Eurípides de Passa Novo. Sarandemos os nossos pensamentos, agradecemos a Jesus, a Deus, aos irmãos espirituais pela explanação da tarde. Procuramos ser calmos, ter paciência e entender que tudo tem um meio em nossas vidas. Assim sendo, Pai, ajuda-nos a seguir esse caminho. Dê-nos força para que tenhamos sempre a certeza de que estamos melhor. Pedimos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos ilumine de volta aos nossos lares, cobertos pela sua bênção. Que assim seja. Então, meus irmãos, que
possamos então aguardar para tomar o passe. Muita paz para todos. Que assim seja. Mas,